Hoje é a terceira e a última mensagem sobre os versos 4 e 5 dessa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2. Na primeira mensagem, nós vimos a bondade divina de uma forma positiva. E vimos o que Paulo estava querendo dizer com os termos riqueza da bondade, da tolerância e da longanimidade de Deus. Vimos que a bondade de Deus não dá aos homens aquilo que eles merecem, aquilo que nós merecemos, atrasando, lembrando disso entre aspas, atrasando o juízo sobre eles para conduzi-los ao arrependimento. Na segunda mensagem, nós vimos a bondade divina, ela não anula o juízo divino. E que ela também não anula o pecado dos ímpios e nem, muito menos, o nosso pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele recebeu o juízo de Deus por nós, em nosso lugar, sendo nosso substituto. Depois nós vimos que a bondade de Deus conduz ao arrependimento de uma maneira ativa, de onde surgiu um problema. Se ela é ativa, por que ela não conduz todos ao arrependimento? E nós respondemos isso vendo a bondade divina à luz da vontade de Deus, dos decretos de Deus. E aprendemos que, de alguma forma, Deus deseja que todos se arrependam, mas Ele não decretou isso, porque aquilo que Ele decretou, Ele faz acontecer. Aquilo que Ele decretou é certo que aconteça. Aprendemos também que ainda que a bondade de Deus conduza ativamente os homens ao arrependimento, a humanidade resiste. E nada, absolutamente nada, senão a graça que concede o arrependimento pode salvar um pecador. Meus irmãos, é certo, e nós estamos vendo isso, que nós falhamos em não examinar a bondade de Deus. E por conta disso, nós acabamos desprezando ela no nosso dia a dia. Essas três mensagens, hoje sendo a última, elas têm então o objetivo de corrigir essas falhas, essas nossas falhas, para nos levar a despertar para estas coisas e valorizar a bondade de Deus sobre nós. Assim, avancemos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, a partir do verso 4. A santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade ou paciência, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Mas, por causa da tua dureza e coração impenitente que não se arrepende, acumulas ira contra ti mesmo, para o dia da ira e da revelação do julgamento justo de Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso bendito Pai, nós vamos a Ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, no poder e na ousadia do Teu Santo Espírito, reconhecer a nossa debilidade, a nossa fraqueza e clamar para que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações, nos guiando pela Tua palavra, para que nós possamos compreender mais da Tua revelação, para que nós possamos amar, valorizar mais aquilo que nos foi revelado, para que então nós possamos viver, agir em conformidade àquilo que foi revelado. Auxilia-nos, Senhor, que o nome do Teu Filho seja engrandecido nesta manhã, que eu suma por trás deste púlpito, que as minhas falhas sumam junto comigo,
mas que a tua palavra, a tua poderosa palavra, tenha liberdade em nosso meio para fazer aquilo que tu determinou que ela faça. Pedimos essas coisas e te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje então nós veremos que a bondade de Deus e o seu juízo desmentem a ideia de que Deus não julga. Porque todos somos culpados e todos serão julgados. Veremos como que os homens desprezam e ignoram. E o que significa esse desprezar e ignorar a bondade de Deus? Veremos ainda a causa da condenação do homem, que é a dureza e a impenitência do seu coração, que acumula condenação para si mesmo para o dia do pagamento. Dia esse que cada vez está mais próximo. Vejamos assim, em primeiro lugar, a bondade de Deus e o seu juízo. Há um falso Deus sendo ventilado nas igrejas. Um Deus minúsculo, pequeno, que não julga. Deus é amor. Não é esse o mantra? Não é isso que está nos lábios de todo pecador impenitente que não se arrepende? Deus é amor. Não é isso que está nos lábios de todo grupo espiritual, porque hoje a espiritualidade está em alta, mas grupos espirituais pagãos, contrários à Escritura Sagrada. Deus é amor. Essa é uma verdade, é Bíblia. Deus é amor, mas é uma verdade que, se for separada do todo, ela torna-se então uma meia-verdade. E tornando-se uma meia-verdade, torna-se também uma mentira completa. Tomar um atributo divino, como o amor ou a bondade, e pegar esse atributo e separar e isolar esse atributo dos demais atributos do nosso Deus, como justiça, santidade ou pureza, é criar um pequeno e falso Deus. É escolher aqueles atributos que convêm ao homem pecador, como um cliente num supermercado, escolhendo nas prateleiras os produtos mais adequados para ele, conforme o gosto dessa pessoa, e não conforme as Escrituras Sagradas revelam. Nós, pela graça de Deus, não podemos ser acusados disso na nossa comunidade, porque aqui cremos e pregamos e afirmamos que o Deus revelado nas Escrituras, ele abomina tanto os pecados dos ímpios quanto os nossos próprios pecados. O falso Deus, que é só amor, foi inventado por falsas teologias, é pregado por falsos profetas, é ensinado em seminários e em conferências que acontecem aos milhares. Esse falso Deus, ele é encontrado em filmes, ele é encontrado em séries. Aquelas séries que o irmãozinho que não lê a Bíblia diz: meu, agora eu entendi. Não, você não entendeu. Você dobrou a aposta do não entendimento. Esse é o Deus que se encontra nestes lugares. Mas, meus irmãos, não é o Deus que se encontra nas páginas das Sagradas Escrituras. Deus julga e condena o pecado onde o pecado estiver. Não é só nos ímpios, mas onde o pecado estiver. E a prova disso, meus irmãos, nós encontramos ao olharmos para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Deus, o Pai, puniu o próprio Filho que estava carregando os nossos pecados. Ele não poupou o seu próprio e único Filho. Deus julgou e Deus condenou os nossos pecados em Jesus Cristo, o verdadeiro
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O verdadeiro Cordeiro de Deus, que morreu no nosso lugar, morreu por nós, pecadores. Porque, em segundo lugar, meus irmãos, a culpa é universal. Veja, a condição de pecador é a condição natural dos homens, é a condição natural de todo descendente de Adão. Há outra mentira de um Deus pequeno que é pai de todo mundo. Não, o Deus da Bíblia não é. Todo mundo é filho de Deus? Não, segundo as Escrituras, não são. O pecado é condição natural do homem. Ser pecador é condição natural do homem. O pecado de Adão é também o nosso pecado, é o meu pecado, é o seu pecado. Porque Adão nos representou no Éden. E a sua queda, o seu pecado, é chamado pecado original. Não porque foi algo novo, mas porque ele, aquela falha, aquela reprovação, origina todos os outros pecados de toda a humanidade. Quando nós caímos em Adão, abrimos uma porteira para todo o mal. Nós repetimos a fórmula constantemente do Éden. O pecado no Éden nasceu como? Nasceu com a impiedade, com o desprezo a Deus, com o desprezo à bondade que Deus havia manifestado com Adão e Eva, com desprezo à palavra que havia sido ministrada para Adão e Eva, com desprezo à aliança, ao pacto que Deus tinha feito. Impiedade. E essa transgressão e culpa que nós vemos e vivemos hoje em dia, a transgressão e a culpa de todos os demais pecados, elas são as filhas inevitáveis e inseparáveis dessa impiedade, que foram chamadas por Paulo no capítulo 1 de injustiça. Injustiça. Todo homem nasce nessa condição, meus irmãos. Todo homem nasce espiritualmente morto em delitos e pecados. Todo homem nasce como inimigo de Deus. Mas os judeus e os moralistas da época de Paulo, eles procuravam argumentar que isso não se aplicava a eles. E muito crentino vem, isso é lá fora, não se aplica aqui à nossa realidade. Mas é exatamente isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está refutando aqui, provando a total incapacidade do homem em salvar a si mesmo. Os homens, eles conhecem o justo decreto de Deus, que declara dignos de morte todo aquele que praticar aquelas coisas que foram listadas no capítulo 1 que nós estudamos. Mas veja, eles não somente praticam isso, mas eles também aprovam e incentivam aqueles que estão praticando. Esse é o verso 32, o último verso do capítulo 1. Ainda assim, muitos se descolam dessa maioria, condenando os pecados alheios, conforme nós vemos no capítulo 2. Esses caras aí, eles merecem isso mesmo, tá certo, são pecadores. Mas, como esse tipo de pessoa pratica as mesmas coisas que condenam, eles se autocondenam. E é isso que Paulo está falando no verso 1 do capítulo 2. Agora observe comigo o seguinte, meus irmãos. Se os homens, eles não podem escapar nem mesmo do próprio juízo, eles não devem imaginar que poderão escapar do justo juízo de Deus, que é conforme a verdade, como Paulo vai argumentar no verso 2 e verso 3 desse segundo capítulo. Além de pecadores, os homens imaginam que Deus nunca os punirá. Enquanto isso, usam e abusam da bondade de Deus, como se ela desse licença e aprovação para continuarem pecando. Assim, vejamos que a bondade, a graça,
e o juízo de Deus numa perspectiva correta, em terceiro lugar. Assim como a bondade divina, meus irmãos, ela é derramada diariamente, a Deus conceder sol como ontem, dias nublados como hoje, chuvas como virão amanhã, sobre justos e injustos. Assim como Deus derrama a sua bondade em preservar e manter um sistema que permite a continuação da vida neste planeta, como Deus mantém em relação não só à natureza, mas à nossa saúde, ao nosso trabalho, à nossa liberdade, a tudo aquilo que envolve estas coisas. Assim como Deus derrama essa bondade diariamente, Ele também derrama diariamente a sua ira. A sua ira está sendo derramada diariamente. Ela é revelada do céu, diz Paulo, contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens. Nós vimos isso no verso 18 do capítulo 1. Paulo fala sobre o Evangelho no verso 16 e 17, e do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 23 do capítulo 3, ele vai argumentar exatamente isso. A ira de Deus está sendo derramada e todos são pecadores. Nós estamos vendo em Apocalipse como essa ira ela é derramada em nossos dias. E nós vemos isso diariamente. Morte, guerras, pragas, desastres. Desastres como nós vimos no Rio Grande do Sul. Estamos vendo, né? Porque eles ainda estão vivendo isso. Meus irmãos, todas essas coisas são o início das dores. As pessoas gostam de olhar para isso como se fosse um ponto que Jesus fosse voltar hoje à noite. Mas isso está sendo derramado constantemente para que nós estejamos constantemente em alerta. Não para a gente fazer previsões. Nós não fomos chamados para fazer previsões de livros apocalípticos, mas para viver constantemente em alerta, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Elas são o início das dores, elas são o prenúncio daquilo que Paulo chamou aqui de dia da ira e da revelação do julgamento justo de Deus. Daquilo que nós vamos ver em Mateus na próxima oportunidade, o dia da colheita. O prenúncio. Além disso, meus irmãos, nós temos que ver que até mesmo nesse derramamento diário de ira, há misericórdia. A misericórdia de Deus. Cada demonstração da sua ira justa e santa é uma trombeta chamando a humanidade ao arrependimento. Veja, Deus ele retém o seu castigo final para conduzir os pecadores ao arrependimento, mas ele também derrama da sua ira diariamente para lembrar os homens do seu juízo, para lembrar aos homens dos seus pecados e para fazer os homens buscarem a graça de Deus. Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento, escreveu Pedro, e em sua bondade ele conduz a esse arrependimento. Contudo, a força de vontade humana caída em pecado, ela resiste. E nem mesmo essa demonstração da bondade divina pode conduzi-los ao arrependimento se a sua graça não intervir de maneira soberana e sobrenatural. A dureza da humanidade é tão grande que ela desdenha da bondade de Deus. A dureza é tão grande que quando ela vê pequenas manifestações da ira, ela continua desdenhando. Continua abusando da bondade que não permite que antes do tempo a sua ira final seja derramada. Precisamos da graça
Jesus falou o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O homem naturalmente resiste. No outro lugar o Senhor falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. E note a forma que é dito. Eu gosto de enfatizar, não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque Ele é o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens. E Ele é Deus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Necessitamos da graça. Nós precisamos mais do que a bondade divina. Nós precisamos ser regenerados para podermos então ouvir o chamado eficaz, para podermos ouvir o chamado do pastor e, como ovelhas, atendermos esse chamado. Nós precisamos ser regenerados para receber o dom da fé, para ouvir ao Senhor, o dom do arrependimento, para nos arrependermos. Antes de convertidos, meus irmãos, nós precisamos ser vivificados. E o salmista no Salmo 119, verso 88, da oração que nós devemos guardar em nossos corações: vivifica-me segundo a tua bondade. Vivifica-nos, Senhor, segundo a sua bondade. Enquanto, meus irmãos, enquanto o último eleito de Deus não for salvo, Deus, Ele vai refrear a sua ira. Agora, assim que Ele salvar o último eleito, a graça terá terminado o seu trabalho. E então, a bondade para com todos, ela se encerrará e Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. A gente leu Jesus falando isso em Mateus 24 e Paulo fala isso no verso 6, que é o próximo que nós vamos tratar em Romanos. Quando a graça terminar o trabalho, quando o último eleito for salvo, a bondade, assim como a palavra de Deus diz que os céus vão ser recolhidos, a bondade e a graça vão ser recolhidos, e aí vem o cálice da ira. Em segundo lugar, vejamos a bondade desprezada. Deus julga de acordo com a verdade, nós vimos isso. E como vimos, a culpa é universal. Uns cometem pecados e, além disso, incentivam outros a pecarem. Vimos isso no capítulo 1, relembrando agora. Vimos isso no primeiro ponto também. Outros, eles não só condenam os pecados alheios, mas fazem as mesmas coisas se autocondenando. E eu creio que os irmãos vão concordar com o que eu disse. Se nós não podemos escapar do nosso próprio juízo, então ninguém poderá escapar do justo julgamento de Deus, porque Ele é conforme a verdade. Agora, meus irmãos, para o crente, isso é ainda mais grave. Para o crente, isso é ainda mais pesado. Porque nem a bondade, nem a graça de Deus nos dão permissão para continuarmos pecando. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, por todos eles. Isso não significa que nós temos crédito de pecado para gastar. Todo pecado é odioso a Deus. O puritano Matthew Henry, ele escreveu o seguinte: contra mais luz nós pecamos, contra mais amor nós pecamos. E que miseráveis que somos! Pecamos contra o amor de Deus, pecamos contra a bondade demonstrada conosco, imerecida. Irmãos, jamais esqueçamos que Deus julga de acordo com a verdade.
Paulo está falando aqui com pessoas que conheciam a Deus. Paulo está aqui falando com pessoas como nós, que conhecem a Deus, mas que continuam desprezando a bondade de Deus. Veja, o termo desprezar. O que significa? Significa pensar sobre ou estimar algo menos do que é. Pensar sobre ou estimar algo tendo um conceito baixo, inadequado sobre aquilo, deixando então de dar o devido valor. Será que nós estamos dando o devido valor e pensamos adequadamente sobre a bondade de Deus? Certo estudioso ensina que desprezas pode ser uma tradução forte demais para o termo. Ele sugere que seria melhor traduzir da seguinte forma: ou será que alimentas ideias erradas a respeito da bondade de Deus? Paulo está falando a respeito de pessoas que têm ideias erradas. Têm ideias erradas sobre o objetivo da bondade divina. Quer produzir pesar pelo pecado, quer produzir asco pelo pecado, quer produzir um distanciamento do pecado por meio do arrependimento. O que Paulo falou, meus irmãos, é que nós não devemos imaginar de que porque Deus não nos abandonou aquela lista de pecados escandalosos do primeiro capítulo, então nós podemos viver de qualquer jeito. Veja, eles são piores do que eu. E daí? Esse é o seu argumento para o uso da bondade de Deus? A bondade divina é para nos conduzir ao arrependimento. Desprezar a bondade de Deus é não dar a ela o devido valor, é alimentar ideias erradas sobre ela, abusando e recusando a responder adequadamente, positivamente a ela. E fazer isso fará com que essa mesma bondade derramada por Deus tenha um efeito contrário. Tem um efeito contrário. Desprezar a bondade de Deus, desprezar o propósito porque ela nos foi concedida, meus irmãos, desprezar o próprio doador, é desprezar o próprio Deus. É o equivalente a desprezar o próprio caráter de Deus. É, nas palavras do Lloyd Jones, imaginar que Deus seja indulgente com o pecado, que Deus passa pano para os nossos pecados. Que terrível! Essas pessoas imaginam que Deus as perdoará porque Ele é bom, mas elas desprezam a justiça divina. Nós vimos isso na última exposição. Elas desprezam a expiação, elas desprezam que a ira de Deus, que cabia aos eleitos de Deus, ela não foi deixada para lá, não foi passado pano, mas ela foi satisfeita, ela foi paga na morte de Jesus Cristo. Desprezam que os ímpios, eles permanecem debaixo da ira divina. Aqueles que não foram substituídos pelo Senhor Jesus Cristo, estão nessa condição. Eles alimentam ideias erradas sobre estas coisas. Será que nós não temos muitas vezes alimentado ideias erradas sobre essas coisas? Talvez não tenhamos alimentado elas numa forma de proposição, de dizermos e afirmarmos isso. Mas será que o nosso comportamento muitas vezes não demonstra que nós temos ideias erradas a respeito da bondade de Deus? Eles ainda ignoram a bondade de Deus. Ignorando aqui significa não considerando.
Dr. Lloyd Jones afirmou que a expressão significa não entendendo, não compreendendo a verdadeira natureza. Mas note, vai mais longe ainda. Há aqui uma insinuação de um teor voluntário, de um teor intencional. Alguém traduziu a expressão pelas palavras desdenhosa indiferença. Não somente ignoram, mas ignoram voluntariamente. Está aqui presente um elemento deliberado, de vontade, de caso pensado. É, portanto, ignorar que a intenção e o propósito da bondade de Deus é para conceder tempo para conduzir os homens ao arrependimento. Que terrível, irmãos. Veja, ninguém se arrependeria se Deus não concedesse o arrependimento por um ato da sua graça. Porque nenhum homem pode crer, nenhum homem pode se arrepender enquanto não tiver sido regenerado. Acabamos de falar isso. Enquanto não tiver uma nova natureza. Por quê? Porque o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, vai dizer Paulo. Porque as coisas de Deus para ele parecem loucura. E porque ele também não pode entendê-las. Porque essas coisas se discernem espiritualmente, algo que está morto no homem natural. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios. Porque a mente do homem natural, Paulo vai falar em Romanos, é inimizade contra Deus. Não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Porque quando Deus ordena que tal homem se arrependa, ele desafia aquele que ordena o arrependimento, derramando bondade sobre essa pessoa, desprezando essa bondade, alimentando uma ideia errada sobre essa bondade, ignorando essa bondade com uma desdenhosa indiferença, fazendo aquilo que o pastor Lucas nos relembrou da década de 80, uma banana para Deus. Deus vem com a sua bondade e o homem faz o quê? Banana. Alimenta uma ideia errada. Ignora com uma desdenhosa indiferença. Repito, nós precisamos ser vivificados. Terceiro lugar, vejamos a causa da condenação. Por causa do coração duro e impenitente. Meus irmãos, esse termo dureza, no grego é esclerotes. Por que o pastor está falando termo grego no púlpito? É para dizer que ele sabe? Não, é para a gente associar. Esclerotes. De onde vem o nosso termo esclerose? Essa é a dureza. Essa é a dureza. Quando vasos sanguíneos endurecem e matam. Mas o problema aqui e o perigo do que Paulo está falando não é o endurecimento físico, mas sim o endurecimento espiritual. Essa é a dureza que Paulo está falando. E então nós devemos ligar esse endurecimento espiritual com a expressão que vem logo em seguida, coração. E essa ideia é uma ideia comum nas Escrituras. Coração. Coração impenitente, ou coração que não se arrepende. Impenitente é algo que não se arrepende. Olha o que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos. Paulo ele está contrastando o arrependimento do verso 4, a bondade de Deus para conduzir os homens ao arrependimento. Ele pega esse termo, metanoia, ele está contrastando isso com coração impenitente aqui no verso 5. Porque impenitente é um termo derivado de arrependimento. Somente acrescido uma partícula A de negação. O arrependimento que não se arrepende, logo em seguida. Esse é o contraste que Paulo faz. Ele aponta então para um coração que se recusa a se arrepender. O impenitente é uma pessoa tão endurecida que não se inclina à bondade de Deus. E nem mesmo quer ou pode se inclinar. O verso
Pode ser traduzido assim: segundo o teu coração duro e impenitente, segundo o teu coração duro e que não se arrepende. Lembre, mais uma vez, nós estamos falando, Paulo está falando aqui com pessoas que conhecem Deus. E se ele estiver falando com alguém que está me ouvindo que está nessa condição, Deus está falando com você, irmão. Coração duro e que não se arrepende. Jesus afirmou que o problema do homem é o coração. Não é a política, não é o sistema opressor, não é as condições sociais. Não, o problema do homem é o coração. Por quê? Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmias. Nós vamos ver isso em Mateus 15. Paulo afirmou que os homens, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, o que aconteceu? Lembra do capítulo 1? Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos tornaram-se obscurecidos, ou tornaram-se em trevas. Coração ingrato e insensato, ele torna-se obscurecido, impenitente e endurecido. E é esse tipo de pessoa que Paulo falou no primeiro capítulo que Deus entrega de 3 maneiras. Seu coração está duro? Tudo bem, vamos endurecê-lo mais. Paulo afirmou que essa é a razão das pessoas desprezarem e ignorarem a bondade divina. Elas têm o próprio coração duro e que não se arrepende. É por conta disso que para alguém poder crer e se arrepender, é necessário uma intervenção de Deus por meio do Espírito Santo. Você pode mudar seu coração? Não. Da mesma forma como o etíope não pode mudar a cor da sua pele. Da mesma forma como Ezequiel vai falar, Deus falando através de Ezequiel: eu tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós dependemos da graça de Deus. Nós não temos o poder de amolecer os nossos próprios corações, mas conseguimos o endurecer. Que terrível. Nós precisamos ser vivificados. Contudo, meus irmãos, observem o seguinte: nós estamos falando sobre a bondade de Deus, e o mesmo sol que derrete a manteiga endurece o barro. A mesma bondade de Deus, que tem o objetivo de conduzir ao arrependimento, ela endurece alguns. Aprendemos então que ouvir o Evangelho, como os senhores estão ouvindo esta manhã, traz uma enorme responsabilidade, porque ou o Evangelho irá nos amolecer, ou irá nos endurecer, ou será o bom perfume de Cristo, com cheiro de vida para os que se salvam, ou será o bom perfume de Cristo, mas com cheiro de morte naqueles que se perdem. E meus irmãos, terrível coisa é se aquilo que foi concedido por Deus para nos conduzir ao arrependimento, se exatamente isso tornar o nosso coração duro, se exatamente isso tornar o nosso coração impenitente, se exatamente isso for utilizado como uma desculpa para continuarmos pecando. Terrível. Segundo lugar, o acúmulo de ira contra si mesmo. O homem endurecido, ele acumula ou entesoura ira. De novo, Paulo faz um contraste, e um terrível contraste, diga-se de passagem.
Primeiro nós vimos Paulo escrevendo sobre as riquezas da bondade de Deus, riquezas da bondade de Deus, riquezas que o próprio Deus entesourou, riquezas que o próprio Deus ele concede aos homens. E agora ele contrasta isso, falando sobre a ira divina e falando que o próprio homem entesoura, o próprio homem ajunta, o próprio homem acumula e acumula para si mesmo. Que contraste terrível. Note, não é Deus quem está acumulando, é o próprio pecador. E quantos pecadores, ou quantos de nós já fomos como o tio Patinhas lá lembra do gibi, com a caixa forte, aquele montão de moedas, e ele pulava para nadar e não se machucava, né? Aquelas moedas eram moles. Mas enfim, nós temos talvez acumulado num caixa forte, nós mesmos, um terrível tesouro. Um terrível tesouro. Os corações duros e impenitentes, eles rejeitam e desprezam a riqueza da bondade divina, acumulando para si e contra si um outro tipo de tesouro, mas um tesouro horrível e terrível, um tesouro que é uma retribuição de juízo, ao invés de uma recompensa de bênção. Quando os homens formam uma ideia errada sobre a bondade divina, ignorando ela com uma desdenhosa indiferença, então, a fartura dessa riqueza de bondade, a fartura dessa graça desprezada, ela se transforma em fartura de ira, em tesouro de ira, e que será paga no dia do pagamento. Endurecido e impenitente, o pecador acumula para si uma fortuna terrível. Terrível. Veja, muitos homens materialistas e ambiciosos e gananciosos, eles pensam somente em acumular riqueza. Contam lá como tio Patinhas, moedinhas, por mais que tenham, brigam por centavos. Agora, se já é errado acumular dinheiro desta forma, observe o tesouro assustador que muitos homens têm acumulado, com extrema ganância e ambição, acumulando ira contra si mesmo. O puritano Matthew Henry diz que é um tesouro que será gasto por toda a eternidade e que jamais se extinguirá. E, no entanto, os pecadores ainda estão adicionando a ele. Não estão satisfeitos. Dia após dia, hora após hora, acumulando mais ira e ira sobre si e contra si. Meus irmãos, os homens não pensam mais na eternidade. Parece que para muitos a vida vai terminar só na sepultura. Mas nós sabemos que não é assim. Sabemos que todas as nossas ações são um investimento. O nosso tempo de vida aqui é um tempo de prova, que vai definir a nossa eternidade. Ou nós estamos acumulando tesouros para a glória, ou estaremos acumulando tesouros de ira para o terrível dia da revelação da ira. Lembremos, meus irmãos, como Deus foi benevolente com a terra de Canaã. Ele chama Abraão e diz: eu vou te dar essa terra. Mas nota o que ele fala, ele concede muito tempo para aquela região, mais de 400 anos para aquelas nações. E o que Deus diz? A medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu completamente. E na sua bondade, eles tiveram mais de 400 anos para se arrepender, mas o que eles fizeram? Acumularam ira sobre ira durante todo esse tempo.
O que nós temos acumulado, meus irmãos? O que nós temos acumulado na nossa vida? Qual é o tesouro que nós estamos ajuntando? Nós daremos conta daquilo que nós fizermos com a bondade que Deus concedeu a nós. E tenha certeza, o pagamento será justo. Tenha certeza, o pagamento será proporcional àquilo que nós desprezarmos, porque Deus retribuirá a cada um segundo as suas próprias obras. Verso 6. Portanto, vigiemos, porque aquilo que nós plantarmos, nós fatalmente vamos colher. Nós não vamos colher a ira do vizinho. Nós não vamos dar conta do pecado de fulano ou ciclano. São os nossos pecados. Ah, mas eu estou em Cristo Jesus, que bom. Mas você tem vivido como estando em Cristo? Ou tem usado da graça e da bondade de Deus para viver como quer? Se desculpando a si mesmo, atrás de uma bondade que você tem desprezado e ignorado. Terceira coisa, o dia do pagamento. O futuro juízo de Deus, meus irmãos, hoje, por mais que Deus esteja derramando a sua ira diariamente, esse futuro juízo está oculto. Ele está oculto na prosperidade e no sucesso dos pecadores. Mas em breve, muito em breve, ele será manifesto. E ele vai ser manifestado diante de todo o mundo, diante de todos os homens. E a aparente desordem que nós vemos hoje será corrigida. Quando Jesus Cristo retornar a este mundo, ele vai ressuscitar os mortos e julgar todos os homens. Esse será o dia da revelação da ira. Note, não porque ela nunca tenha sido revelada antes. Nós vimos no verso 18. Diariamente ela é revelada. É a expressão que Paulo usa. Mas vai ter uma diferença. E a diferença vai ser na qualidade dessa manifestação. Aquele será o dia do pagamento. O dia de pagamento de toda a ira acumulada. Naquele dia, meus irmãos, ninguém vai poder se queixar. Naquele dia, ninguém vai poder alegar injustiça. Naquele dia, não haverá nenhuma desculpa, porque o julgamento de Deus é sempre segundo a verdade, verso 2. E naquele dia, a verdade, a retidão, a justiça, elas serão finalmente reveladas para todo mundo, para todas as pessoas, publicamente. E definitivamente, naquele dia, cada pessoa será julgada justamente e receberá a recompensa segundo as suas próprias obras, de acordo com o merecimento de cada um. Isso vale para crentes e para incrédulos, porque todos serão julgados por Deus. Todos serão julgados. Mas, embora nós não sejamos condenados naquele julgamento, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais nenhuma condenação, nós seremos julgados. Mas ainda que não sejamos condenados, quantos de nós ficaremos envergonhados diante do bendito Salvador pela forma que nós utilizamos a sua bondade, pela forma indevida que nós utilizamos e vivemos debaixo da sua bondade, quando não haverá mais nenhuma desculpa, e ainda que salvos, nós veremos aquele que foi transpassado pelos nossos pecados, e nós veremos cada vez durante a nossa vida que nós lhe cuspimos a face, porque ignoramos e desprezamos
a bondade que foi concedida a nós. Meus irmãos, Deus é terrível. E Deus é gloriosamente amoroso. E nós não podemos separar essas duas coisas. Aos seus eleitos, Ele se revelará e se revela diariamente como um Pai amoroso. E naquele dia será a plenitude disso, revelado através do seu Filho amado. Para estes, aquele dia será um dia de redenção e de glorificação, um dia de justiça e de vingança. A culpa foi totalmente removida, porque cada um dos nossos pecados foram punidos em Cristo Jesus. Mas observe, cada pecado daqueles que não estiverem em Cristo será pago por aqueles que os têm acumulado como um tesouro contra si mesmo. Meus irmãos, assim como a Bíblia fala de galardões, de recompensas para as boas obras dos crentes, ela deixa evidente que haverá gradação de juízo. Cada um receberá segundo aquilo que merece. Aquele dia é chamado de o dia da ira. E é assim que aqueles que não se arrependerem o verão. E nós lemos em Apocalipse, no capítulo 6, o desespero dessas pessoas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, porque escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Escondei-nos da ira do Cordeiro. Ah, Deus é amor, mas é justiça. O advogado naquele dia será juiz. E que coisa terrível quando aquele que poderia ser teu advogado, hoje é o juiz que te condena. E te condena justamente pelas próprias obras que você fez. Deus se revelará a eles como um fogo consumidor, um juiz totalmente justo e implacável. Deus fez um pacto com Noé de não haver mais dilúvio sobre a terra. Todavia, naquele dia, um dilúvio de fogo e de ira que está sendo represado pelo impenitente diariamente vai ser derramado. Um cálice da ira sem mistura, diz Apocalipse. Nós experimentamos hoje a ira de Deus misturada com a sua bondade, misturada com a sua graça, mas naquele dia será pura, sem mistura, justa. O Salmo 18 diz assim: com o fiel Deus se mostrará benigno, bom, mas com o perverso se mostrará indomável. Porque Deus livrará o povo aflito e abaterá os olhos orgulhosos. Senhores, que cada um avalie a si mesmo e examine-se e veja se não tem sido culpado de desprezar as riquezas da bondade de Deus, ignorando que ela é que nos conduz ao arrependimento. Examinemo-nos cada um a si mesmo, examinemo-nos se a nossa dureza de coração não tem feito que nós acumulemos o mais trágico estoque que um homem poderia acumular para si mesmo, que é ira contra nós mesmos. E que coisa terrível imaginar alguém dentro da igreja recebendo constantemente os meios de graça, ouvindo constantemente o Evangelho, afundar naquele dia sobre o peso dessa graça. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Deixa eu listar algumas aplicações para essa doutrina. Primeira, a bondade de Deus não anula a sua ira. Esse é um erro que muitas igrejas têm cometido. Elas creem que a bondade divina anula a sua ira. Isso é mentira. Se nós desprezarmos a ira de Deus, nós estaremos também desprezando o significado da cruz de Cristo e o próprio sentido de Jesus ter vindo a esta terra. Desprezar a ira divina é também desprezar que Deus salvou aqueles que Ele escolheu salvar.
mas Ele salvou derramando a sua ira sobre o seu Filho, ira que nós jamais experimentaremos se estivermos em Cristo. É também desprezar que aqueles que não se arrependerem, resta ainda um cálice de ira, sem mistura. Segunda aplicação, Deus ainda não nos dá o que nós merecemos. Escute-me, pecador, não presuma que porque você não foi punido imediatamente quando você cometeu algum pecado, que você nunca será. Não use a bondade de Deus para endurecer o seu coração, que já está sendo impenitente. Nós lemos lá em Hebreus capítulo 12 que os filhos de Deus, eles são disciplinados pelo Pai, mas que aqueles que não são disciplinados não são filhos. E estes bastardos acumulam uma enorme fartura de ira para o dia do juízo final. Não se engane. Hebreus capítulo 3 ainda nos diz o seguinte: que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Meus irmãos, o pecado engana e endurece o coração, e isso significa que toda vez que nós nos recusamos a ouvir a voz de Deus, nós vamos ficando mais duros e fica cada vez mais difícil ouvir essa voz. Portanto, terceira aplicação, não espere para se arrepender. O dia da graça é hoje. Hoje. Você tem controle da sua vida? Você conta com o dia de amanhã? Não deveria contar. Augusto Nicodemos, ele contou uma história do Moody, um famoso evangelista contemporâneo de Spurgeon, mas que vivia nos Estados Unidos. Moody, ele estava pregando a respeito da salvação em Jesus Cristo e do juízo eterno, num evento gigantesco na cidade de Chicago, com milhares de pessoas. E no meio do sermão, ele parou e disse: voltem no próximo sábado, e então eu contarei a vocês como que vocês podem escapar do juízo de Deus. Eu tenho uma teoria: jamais façam isso. Eu faço barba, cabelo e bigode, ainda que a minha pregação tenha 1h30. Os livros de homilética ensinam assim: deixe a sua comunidade com gostinho de quero mais. Eu não consigo fazer isso, e Moody fez isso. Ele pregou e, olha, semana que vem eu vou falar como vocês podem escapar do juízo. Acontece que durante aquela semana aconteceu o famoso incêndio de Chicago. Talvez você já tenha lido sobre isso. Mais da metade da cidade pegou fogo e dezenas de milhares de pessoas morreram. Muitas daquelas pessoas, assim como muitos irmãos nossos gaúchos que perderam a vida, assim como muitos no nosso meio, eles não tiveram o dia de amanhã e eles contavam com esse dia como certo. Meus irmãos, certo é que um dia nós prestaremos contas, mas não sabemos quando é esse dia. As nossas vidas não estão nas nossas mãos. Eu já disse isso várias vezes. Eu posso não acabar de pregar esse sermão aqui. Você pode não acabar de ouvir esse sermão. Você pode ter a sua vida pedida e ceifada hoje ainda. Portanto, responda hoje, agora. Nós temos nos beneficiado da bondade divina? Ela nos conduziu ao arrependimento? Ou nós estamos com os corações duros e impenitentes e abusando dessa bondade para continuar pecando? Porque Deus é amor e Deus é bom. Busque o arrependimento hoje. Quarta aplicação: o dia do julgamento de Deus está chegando. Pode parecer demorado, e a gente vê na própria Escritura, nas epístolas, as pessoas já zombando disso.
E depois de 2000 anos de cristianismo, ainda tem pessoas zombando nisso. Pode parecer demorado, mas a incerteza do quando deve ser temperada com a certeza de que vai chegar. E deve nos deixar num estado de alerta. Tal incerteza deve nos conduzir ao arrependimento hoje, porque nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Este é um assunto importante, é o assunto mais importante e mais urgente da nossa vida. Nós não sabemos o dia de amanhã, um acidente, coitado daquele trabalhador aqui na região, no almoço, se afogou com um pedaço de carne. Você pode ser atropelado, você pode bater o seu automóvel, você pode tomar um choque, você pode ter uma doença. Nós não sabemos o dia de amanhã. Preste atenção, crianças que me ouvem. Vocês podem achar que vão viver muitos anos, mas talvez não. Deus é que sabe. Adolescentes, vocês podem achar que tem uma vida toda pela frente. Deus é que sabe. Jovens que estão aqui na igreja, não, eu sou muito novo ainda, eu tenho 20, eu tenho 30. Deus é que sabe. Deus é que sabe. Vocês podem se enganar achando que viverão muitos anos, que haverá muito tempo para você se arrepender. Mais para frente eu levo a sério essa conversa, mas as nossas vidas não estão em nossas mãos, mas estão nas mãos de Deus, a quem nós vamos dar conta dela. Não ousemos desprezar a sua bondade, até que seja tarde demais. O dia de nós sermos ceifados, o dia do juízo está cada vez mais perto, portanto, arrependa-se hoje. Hoje é dia de graça. Outra aplicação, não despreze nem a bondade, nem a ira, reveladas hoje. Porque, por enquanto, a ira de Deus ela é revelada de uma forma misturada. Sim, nós vemos miséria, nós vemos sofrimento, nós vemos dor. Nós vemos catástrofes terríveis, como essa no Rio Grande do Sul. Nós vemos filhos adotivos matando pai e irmão por causa de um celular que foi proibido. Nós vimos aqui na região uma mulher matando a própria mãe, que queria tomar a guarda do seu filho e ela não tinha condição e matou na frente do filho. Nós vemos coisas terríveis, mas essas coisas elas não estão puras. Elas são misturadas com bênçãos, elas são misturadas com graça, com misericórdia e com consolo. A situação, meus irmãos, ela não é tão ruim quanto nós merecíamos que fosse. Deus tempera com graça e bondade. Todavia, naquele dia não haverá mistura. A ira acumulada pelos homens será totalmente derramada. Por isso eu clamo mais uma vez, aproveita o dia que se chama hoje, tempo de graça, dia de graça. Hoje, a ira de Deus derramada sobre os homens tem o objetivo também de conduzi-los ao arrependimento, despertá-los para algo terrível que está chegando. Outra aplicação, aquele dia será de plena revelação. Naquele dia nós vamos entender que Deus nunca cometeu uma única injustiça com ninguém. Quando a gente vê catástrofes, as pessoas dizem, tadinhos daqueles inocentes. Nessa terra só pisou um inocente. E ele foi crucificado pela igreja. Ah, mas são crianças, pastor, você está falando besteira. Briga com Deus e com a Escritura Sagrada, não briga comigo, porque é isso que a Escritura diz. Deus não cometeu uma única injustiça, nem com os ímpios impenitentes, nem com as vidas que se perderam no Rio Grande do Sul. Nunca. Hoje nós vivemos num tempo onde, se nós estivéssemos lá diante do Mar Vermelho, nós teríamos teólogos e pastores chorando pelos egípcios. Spurgeon já apontava isso na época dele.
Há pouco tempo morreu o Fidel Castro, tinha gente na igreja dizendo, não, quem sabe ele foi salvo, chorando. Mas quando o mar cobriu os egípcios, Miriam pegou um tamborim e saiu louvando a Deus. E ela louvou a Deus como muitos salmos louvam, pelas pragas no Egito, pragas que ceifaram todos os primogênitos, muitas e muitas crianças, e Deus não fez nenhuma injustiça. Nós precisamos entender isso. Nós estamos com uma mentalidade efeminada com as coisas de Deus, frouxas. Naquele dia, nós vamos entender que Deus não fez nenhuma injustiça com nenhum dos nossos queridos que Ele levou. Naquele dia, nós vamos entender que Deus foi muito mais bondoso do que nós poderíamos imaginar, concordando que seria justo se Ele derramasse a sua ira antes, inclusive sobre nós mesmos. Naquele dia serão respondidas aquelas perguntas como: por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse? Por que mulheres e crianças sofrem tantos abusos? Por que tanta desgraça? Hoje, meus irmãos, nós não temos todas essas respostas, mas naquele dia, todas essas dúvidas receberão a resposta adequada. E a Escritura nos ensina que toda boca fechará. É dia de revelação. Última aplicação: jamais deixemos de ser gratos pela bondade de Deus. Nós devemos nos perguntar constantemente: por que nós estamos vivos? Por que nós temos tantas coisas? Por que nós nos arrependemos? Por que nós fomos salvos? E então temos que olhar para a Escritura e entender: por causa da bondade de Deus. Assim, escute Paulo e considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas para conosco, bondade, benignidade, se nós permanecermos nessa benignidade. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Fique em pé. Vamos ao Senhor em oração. Curve sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. E sim, Pai, eu estou falando de crentes. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, dilata os nossos corações, para que nós jamais sejamos culpados de ignorar e desprezar a Tua bondade manifesta a nós a cada fôlego. Tem compaixão de nós, Senhor. Nos ajuda a render graças, a Te glorificar adequadamente com toda a gratidão por tudo aquilo que Tu tens feito por nós. Dá-nos uma ansiedade por aquele dia, quando nós entenderemos ainda mais o quão bondoso Tu foi com cada um de nós. E, Senhor, aqueles que não compreendem essas coisas, que estão me ouvindo, talvez membros de igreja, talvez visitantes, talvez alguém pela internet, tira as escamas desses olhos, Senhor, tira os tampões desses ouvidos, remove esse coração de pedra e coloca um coração de carne, e escreve a Tua lei nesse coração, para a glória do Teu santo nome. Ensina, Senhor, as pessoas a Te buscarem, a estarem em Ti, no dia da revelação da ira. Ensina elas a fugirem da ira vindoura, mas fugir pelo motivo correto e adequado, para glorificar o Teu santo nome.
E porque não há nada melhor para tu nos dar do que a ti mesmo. Que cada pessoa que está ouvindo esta palavra seja conscientizada pelo teu Santo Espírito, Senhor, de que está diante do vale da decisão e que possa, pela tua graça, tomar a decisão correta, entender e ouvir o teu chamado, o chamado de amor. Pedimos essas coisas e pedimos ainda que tu acrescente aos nossos corações, ao nosso entendimento, cada dia mais surpresa, perplexidade, adoração e gratidão por cada momento de vida onde nós desfrutamos da tua infinita bondade. Pedimos essas coisas no nome de Cristo, para a glória do teu santo nome. Amém.